Bom, pessoal, bom dia. O pastor Mauro está de férias, né? E agradeço a gentileza do pastor Pepe em trocar as datas, né? Que saiu na escala. Eu estava previsto para o último domingo e vou ter que fiscalizar as eleições, assim como no domingo passado. E agradeço a gentileza do pastor Pepe em trocar as datas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Te peço que o Teu Espírito esteja conosco e nos ensine da Tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Bom dia. Ontem comemoramos o Dia das Crianças, né, que é uma data bem interessante. A gente tem uns feriados com alto significado espiritual, profundo, né, como o Natal ou a Semana Santa, né, que lembra o nascimento, a morte, a ressurreição de Cristo. E outros feriados com alto significado histórico e social, como o Dia do Trabalho, por exemplo. E no Dia das Crianças a gente celebra a infância. Não é propriamente o Dia dos Filhos, né? É o Dia da infância em si mesmo. As escolas, igrejas e as mais diversas instituições celebram a infância dos seus. E talvez seja o feriado mais festivo de todos, mais divertido de todos, né? Feriado de risos, alegria, pipoca e tudo isso, né? Brincadeira, então é bem interessante. E queria pensar um pouco sobre isso, né? Crianças são, de fato, um dos pontos mais interessantes da criação, né? A Bíblia começa, logo nas primeiras páginas, ali no capítulo 3, com o anúncio da chegada de uma criança super importante, o centro da história, né? E a partir daí o Antigo Testamento, e o Novo deixa mais claro ainda, anuncia sucessivamente características dessa criança super importante que viria. Até que certo dia essa criança se faz carne, nasce num berço improvisado, cresce, vive a justiça, revela a Deus em ações, ensinos, palavras, sorrisos, milagres, morre, ressuscita, volta aos céus e de lá institui sua igreja e nos manda o Novo Testamento através dos seus apóstolos. A criança prometida ao primeiro casal nos ensinou que há algo muito importante, algo essencial nas crianças, que nós adultos teimamos por nossa tolice em deixar meio em segundo plano, de esquecer, de não considerar tanto. E hoje eu quero comentar com vocês duas passagens do Evangelho de Marcos, que Cristo utiliza crianças como exemplo aos apóstolos, aos que fundariam a sua igreja. A primeira delas surge na sequência da transfiguração, da cura de um jovem endemoniado, que os apóstolos não conseguiram curar, não conseguiram expelir o demônio, e do ensino de Jesus sobre sua morte e ressurreição. Então, três eventos de alto impacto, de alto poder espiritual. Algo muito diferente, que deixam claro, esses três, que aquela criança, agora um adulto, Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era o Messias prometido, era o Salvador do mundo. E na sequência desses três grandes eventos, pesados, né, transfiguração, cura de um jovem endemoniado que os apóstolos não conseguiram expelir, e ensinar sobre sua morte e ressurreição, Cristo usa uma criança para dar um exemplo àqueles apóstolos, incluindo os três que viram a transfiguração. Então vamos para Marcos 9, 33 a 37, é a primeira passagem. Então, depois desses eventos que mencionamos, né, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio. Parece réu em processo criminal, quando você pega ele. Eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então, depois de ver um dos maiores milagres que já houve, a transfiguração de Cristo, depois de ele falar que ele ia morrer e ressuscitar, o que os apóstolos estavam fazendo? Disputazinha de poder. Disputazinha merreca de hierarquia. Não vou tirar a palavra merreca. Disputa de hierarquia. Eles viram que era muito poder espiritual envolvido. Viram que ia ter um reino daquela potência. E quiseram ver quem era o maior deles. Quem ia ser o ministro, quem ia ficar no segundo escalão, quem ia ficar meio esquecido. Entraram na disputa de poder. O que Cristo diz aqui? Em vez de disputar posições de poder, eles deviam servir aos menos poderosos, aos de menor hierarquia, aos mais vulneráveis, aos que menos podiam dar poder para eles. Que poder uma criança podia dar para alguém? Ninguém, nenhum, zero.
Podia retribuir com dinheiro, com alguma influência? Não a criança. E ele tira isso, então. Vocês estão com disputa de poder? Deixa eu ensinar uma lição gráfica para vocês aqui, para vocês verem. Mais que desenhar, vocês vão ver um vídeo aqui, um ao vivo, né? Então, em vez de disputar posições, o que Cristo está dizendo é que os apóstolos de Cristo deviam servir uns aos outros, especialmente aos mais vulneráveis, como uma criança. Em vez de vaidade e influência, serviço e compaixão. Ele está ajustando o foco deles aqui. Eu fico imaginando o que Cristo diria hoje ao ver tantos líderes religiosos disputando poder político, ou influência em redes sociais, ou em venda de livros, ou qualquer outra coisa. E, por vezes, pouco servindo aos mais vulneráveis. O Antigo e o Novo Testamento enfatizam a não mais poder, não dá para ser mais enfático, sobre a necessidade de cuidar dos mais vulneráveis em cada sociedade. Não dá para ser mais enfático. E a Igreja de Cristo precisa se caracterizar pelo serviço amoroso e compassível ao próximo. Ao longo da história, a gente vê que a Igreja de Cristo ela cresce em poder espiritual quando ela faz isso, quando ela vive o tripé, estudo da palavra, oração e serviço ao próximo. Quando ela faz isso, ela se fortalece. Roma queria matar a igreja, queria destruir a igreja. E a igreja foi o contrário. Prevaleceu sobre o império e dura até hoje. O Império Romano, a gente vê em livro de história e relíquias arqueológicas. E a igreja está aqui do mundo inteiro. Você chega na Coreia, lá está uma igreja enorme, vibrante, com um monte de conversões. O Império Romano virou relíquia. Quem vence no final? O Tiago falou muito bem na aula do domingo passado, né, sobre a igreja ser indestrutível. A morte não prevalece sobre a igreja de Cristo. E quando a igreja faz isso, o estudo da palavra, oração e serviço ao próximo, ela ganha poder espiritual, ela se fortalece. E quando ela entra em jogos de poder, ela se torna rica e poderosa às custas do poder espiritual. Tem esse padrão e, obviamente, ele pode se repetir no Brasil. Quando isso acontece, quando ela entra em jogos de poder, que é o que os apóstolos estavam fazendo nessa passagem, entrando em disputas de hierarquia, de jogos de poder, ela se torna um anexo do Estado ou ela captura parte do poder do Estado para si. Sempre acontece uma das duas. E deixe de cumprir o que só ela pode fazer. Viver a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, viver essa palavra e revelar o caráter de Deus ao próximo através de palavras e ações. Isso não é papel do Estado, isso é papel da igreja. Em nosso trecho, o Senhor Jesus desprezou a disputa de poder entre os apóstolos, ainda em fase bem incipiente, e mostrou o caminho que deveriam seguir dali em diante. Felizmente, o livro de Atos mostra que essa lição eles aprenderam. Você tem várias dificuldades no livro de Atos, mas disputa de poder entre os apóstolos não é uma delas. Então, essa lição eles aprenderam, graças a Deus. O grande J.C. Riley, né, se não deu algo dele, leiam. O pessoal do estudo já está cansado de me ouvir citando ele toda a oportunidade que tendo de falar. Diz o seguinte, sobre esse trecho. Os homens que estão dispostos a serem os últimos e servos de todos por amor a Cristo são sempre bem poucos. Não obstante, esses são os homens que fazem o bem, que derrubam por terra os preconceitos, que convencem os incrédulos de que o cristianismo é uma realidade e que sacodem o mundo. Sem importar o que o mundo possa pensar, esses são os que Jesus deleitar-se-á em honrar no último dia. Os líderes da Igreja de Cristo devem sempre aprender com esse ensino de Jesus e com o exemplo que os apóstolos tiveram depois do Pentecostes. Essa lição, mais uma vez, eles aprenderam. Eles não tiveram disputa de poder na fundação e desenvolvimento até o final do livro de Atos. Não tem esse problema. E passaram, de fato, a servir a todos, a ensinar a palavra de Deus e a amar o próximo, cada um com o seu dom, sem disputas por posições de poder. E esse é o padrão ensinado pelo dono da igreja e ensinado pelos fundadores da igreja, os apóstolos. E que a gente, então, sirva, creia de fato nisso e dê grande importância a servir a quem não tem como nos retribuir. A servir não para ganhar algo, não para ter um benefício imediato aqui, mas servir em amor ao próximo, porque é o que Cristo mandou, porque é o certo a se fazer. E que tem tanto valor servir ao rei, ao presidente e à pessoa mais humilde que a gente encontrar. E, sinceramente, gente, se a gente pensar bem, eu acredito que para Deus a diferença de poder entre o presidente americano e um mendigo, ou entre o ditador da China e uma criança, é bem pequena. Talvez seja o equivalente a gente ver um maribondo voando um pouquinho mais forte que o outro, às vezes não tem, né? Um menorzinho, um maior e tudo. Talvez a diferença de força seja tipo essa, né? A diferença de força entre o poodle e um shih tzu. No final, não que tanto faz, sabe? Então, a diferença de poder, de influência, de hierarquia entre a gente, que a gente cria e funciona com essa lógica, talvez seja tão insignificante para Deus
que no final meio que tanto faz. Por isso a importância de servir a qualquer um é a mesma, como Cristo está falando aqui. E quanto a nós, que a gente seja fiel no pouco e no muito, qualquer que seja o nosso contexto, a nossa circunstância, que a gente sirva a Deus em amor ao próximo, em qualquer serviço, local ou condições. Tá? Então Deus está interessado no serviço amoroso ao próximo, não em grau de hierarquia. O inferno está diante de grandes e pequenos, não respeita hierarquia, posição social, visão política ou qualquer outra distinção que as pessoas fazem entre si. O inferno, nesse ponto, é bem democrático, aceita qualquer um de qualquer lugar. Tem uma frase atribuída ao presidente americano Theodore Roosevelt, que diz o seguinte, é bem simples e é bem direta e eu gosto pra caramba dela. Faça o que pode com o que tem onde estiver. É o anti-mimimi isso aqui. É um conceito que ajuda na vida inteira. Então você faz o que... Eu só posso fazer isso, pois faça. Eu posso fazer 1000 vezes mais, faça. Agora eu consigo fazer 10.000 vezes mais, faça 100.000. Né? Então pregar o Evangelho, ensinar, consolar, amar o próximo de fato, tem o mesmo valor diante de Deus. Que a gente seja fiel, que nós sejamos fiéis em qualquer dessas atividades. Agindo em nome do Senhor Jesus, diante do governador no palácio, diante do mendigo na esquina, diante do seu colega de trabalho mais irritante e mau caráter que tem. Tá? O C.S. Lewis falou algo bem interessante. Muitas vezes, creio eu, oro pelos outros quando deveria estar fazendo coisas por eles. É muito mais fácil orar por um chato do que visitá-lo. Isso é verdade, é incontestável. Tá? Eu falei isso no Cartas a Malcolm, é um livro bem sobre oração. Então, em vez de disputa sobre cargos ou posições, nossa dedicação deve estar no serviço prático a Deus, através de qualquer pessoa, segundo as variedades dos dons que o Espírito Santo distribui, que o pastor Mauro tem falado há meses sobre isso, segundo as diferentes necessidades e contextos que cada um vive. Faça o que pode com o que tem, onde estiver, inclusive para o seu colega mais chato, irritante e mau caráter. Inclusive de quem você não gosta, e de quem você nunca vai gostar, possivelmente. Inclusive de quem nos quer mal. Inclusive de alguém que não tem muita hierarquia na sociedade. Cristo pegou uma criança, como exemplo, aos apóstolos. Então, servir a todos, incluindo os mais vulneráveis, é mais valioso que disputas de poder. E essa é a primeira lição que Cristo traz aqui. Servir ao próximo, incluindo os mais vulneráveis, segundo o que você puder fazer pelos mais vulneráveis, é mais importante que disputas de poder, de hierarquia. Então, essa é a primeira lição. Quando termina, na sequência dessa história, o que tem? Falei que são 2 lições com as crianças. Essa foi a primeira. Servir ao próximo, incluindo os mais vulneráveis, é mais importante que hierarquias e jogos de poder. Na sequência, no relato de Marcos, o que acontece? Os discípulos saem de Cafarnaum, lá no norte do país, e vão para a Judéia, no sul de Israel, onde fica Jerusalém. O Senhor ensina que há pessoas fora do grupo que agem em nome dele, que não devem ser impedidas, deixa eles, não fazem parte do grupo, mas estão agindo em nome de Cristo, que ajam, sigam o caminho deles. É o 9:38 em diante, fala sobre a enorme gravidade do pecado, sobre a necessidade dos discípulos serem sal da terra, e fala sobre o divórcio. E em seguida o Senhor volta a utilizar crianças como exemplo aos apóstolos. Jesus viu os discípulos impedirem pessoas de levarem crianças até ele. E os repreende por isso. Então vamos a Marcos 10, 13 a 16, passagem extremamente conhecida sobre crianças. Marcos 10, 13 em diante. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Deu um carão nos discípulos aqui. O Senhor Jesus apresentou as crianças como exemplo de cidadania do reino dele. Eles estavam interessados em posições de poder, pois tem uma coisa básica aqui nessa cidadania. O que é? Agir como uma criança. O exemplo é o de uma criança. O cidadão do reino que ele está falando, o cidadão exemplar, ele tem algo semelhante com uma criança aqui. Muitos usam esse trecho para defender a salvação de crianças que morrem em idade muito pequena, antes de entender o que é arrependimento e conversão. E de fato é um ótimo argumento. Qual é a ideia central que Cristo está ensinando aqui? A ideia parece ser que não se deve impedir crianças de ir a Cristo, claro, é a lição direta, e que não se deve impedir qualquer um
que está indo a Cristo com uma atitude humilde e sincera. Acho que quando você espreme aqui o que é o cerne, vai ser isso. Não impeça crianças de elas próprias a Cristo, e diretamente a Cristo, e não impeça pessoas que estão indo com uma atitude humilde e sincera a Cristo. Qualquer um. Ao comentar a passagem paralela em Mateus 18, o comentarista Carson pondera o seguinte: a criança levantada não como ideal de inocência, pureza ou fé, mas de humildade e despreocupação com posição social. Essa humildade é acompanhada de confiança semelhante à da criança. O pensamento não está muito distante de 5:3, que é o que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E invalida qualquer pensamento de que o reino pode ser ganho por mérito pessoal ou pela força. Ao longo da história da igreja, ela errou nesses dois pontos. Ensinou salvação por obras, por méritos, e ensinou conversões forçadas, o que só serve para tornar as pessoas mentirosas e encher a igreja de descrentes. Então, desde o início daqui, o reino não pode ser ganho por mérito pessoal ou por força. E, concluindo o que Carson disse, é para os pequeninos que o Senhor do céu e da terra revela essa verdade. O comentarista Hendrickson diz o seguinte: receber o reino de Deus como uma criança significa aceitá-lo com uma simplicidade genuína, com uma humildade singela. Jesus está falando sobre a maneira simples e humilde com a qual uma criança aceita o que lhe é oferecido. E por fim, Howard Marshall diz o seguinte: o reino de Deus é somente para aqueles que estão preparados para recebê-lo, como uma pequena criança, em um estado de espírito humilde e receptivo. Então os discípulos estavam impedindo pessoas que se aproximavam de Jesus com humildade sincera. E isso gerou indignação, revolta em Cristo, levou eles a dar um carão em público ali e escrito na Bíblia para todo mundo saber na posteridade. E, obviamente, nós nunca devemos fazer isso. A pessoa que quer se aproximar de Cristo pode ser barulhenta, inoportuna, sem seguir algumas regras de etiqueta básicas ali, sem influência, sem riqueza, sem poder, sem nada a nos dar em troca, e bastante diferente do que gostaríamos para o ambiente. Se essa pessoa quer se aproximar de Cristo com sinceridade e com humildade, seja muito bem-vinda, que vá. Isso é o que importa para o Senhor. A igreja de Cristo não é nossa, é Ele que define os critérios de admissão na igreja dele. Essa pessoa pode ser um mendigo que não toma banho há dias. Essa pessoa pode ser alguém de extrema esquerda, extrema direita, ou qualquer coisa no meio do caminho. Pode ser um bandido de uma facção criminosa, que está cheio em Fortaleza. E muitos se arrependem todo dia. De verdade. Pode ser seu colega de trabalho mais mau caráter de todos, que engana todo mundo e que tem se dado bem com isso. Se o arrependimento for sincero, nós não devemos ser empecilhos para que essa pessoa vá a Cristo. Que outro seja, mas não nós. Na verdade, que ninguém seja. Mas comece por você, que a gente não impeça isso. Deus escolheu um cúmplice de assassinato para ser o seu apóstolo mais destacado. A morte de Estevão não foi uma execução autorizada por Roma, foi um assassinato aquilo. E Paulo consentia com aquilo. Era comparsa. Se tivesse investigação criminal, ele ia ser pelo menos ouvido. E Deus escolhe esse aí para ser o apóstolo mais destacado, que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Ele não tem mais esse poder não, Deus. Só vai pegar o pessoal bonitinho, organizado, que pensa mais ou menos como a gente vê o mundo. Deus está mais fraco? Está menos interessado em salvação de pessoas? Está menos interessado em fazer milagres? Eu não creio. Deus pode salvar qualquer um, em qualquer lugar. A gente sabe desse conceito. A gente não duvida dele. O problema é quando ele se torna concreto, quando se torna uma pessoa olhando para a gente. Aí engancha nosso cérebro. Que a gente não repita esse erro dos apóstolos. Eles iam, se perguntasse para os apóstolos, para Pedro, Deus pode salvar qualquer pessoa em qualquer lugar? Ele vai dizer, pode. Aí no minuto seguinte impede a pessoa que está indo querendo chegar a Cristo. Então a gente pode repetir isso. A gente pode repetir esse erro. Quando chegar nos indivíduos concretos. Então que a gente não repita isso no individual. Como diz o Lewis, é mais fácil orar para alguém do que visitar o chato. Orar pelo chato do que visitá-lo. Então é mais fácil que Deus pode salvar um bandido lá longe, em vez do bandido estar olhando na sua cara. Ou os outros exemplos que já dei. Sempre tem havido conversões de pessoas muito improváveis, em locais muito improváveis. Nossos dogmas, nossa prática religiosa, que é boa, ela não deve impedir a chegada de pessoas a Cristo. Não deve sufocar quem chega a Cristo com sinceridade e humildade, mesmo
fora do padrão que a gente crê, que vão a Cristo como estão. E depois a gente conversa sobre ortodoxia, sobre prática cristã, sobre várias outras coisas que são importantes, mas não são vitais para ir alguém para o céu ou para o inferno. Há muitos debates que são exclusivos para crentes, para quem já crê em Cristo, mas que não tem muita relevância entre ir para o inferno e ir para o céu. Tá? São importantes, mas exclusivos para quem já crê em Cristo. Então, a entrada no reino, para você nascer, exige a humildade de uma criança. E a manutenção dessa humildade é uma característica dos discípulos de Cristo. Precisa ser, dos cidadãos desse reino. Ao debater sobre posições de hierarquia, os discípulos se afastam desse padrão. E por isso Cristo foi tão forte nessas reações. Eles se afastam do caminho correto. Estão querendo um atalho, um bypass aqui, no que é o caminho do reino. Utilizam padrões do mundo caído para o novo reino que Cristo tem preparado. O pastor Timothy Keller escreveu algo muito interessante sobre humildade, sobre como lidar com o ego. Gostei bastante dessa parte aqui. Diz o seguinte: a humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do Evangelho. É uma pessoa que esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eu gostei da ilustração. Eles simplesmente exercem sua função. Não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham. O ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam a atenção para si. Então, gostei muito dessa ideia. Como é que você lida com o ego? Não é, vou diminuir meu ego muito, ou então vou aumentar meu ego para eu me amar muito, então poder amar o outro. Conversa fiada, tudo isso. E gostei da ideia. Trata como o dedo do pé. Você não lembra nem que ele está lá, ele faz a função dele e você vai fazendo o que é mais importante. Então, tem coisas que, se a gente pensar nela, a gente se engancha. Se você já pensou, na hora de dormir, que você precisa dormir, você não dorme nunca. Você tem que pensar em outra coisa, né, ou em nada, para poder dormir. As mulheres não entendem essa capacidade que os homens têm de pensar em nada, mas existe. Certo? É um dos nossos superpoderes, um dos poucos superpoderes que a gente tem. Você consegue realmente pensar em nada. Mas se você ficar pensando em dormir, você não dorme. E talvez a ideia do ego seja isso. Se você ficar pensando no ego, você já vai se enganchar. Você vai se enganchar aí. Talvez o melhor seja tratar como o dedo dos pés. Você não lembra nem que ele está lá. Você pensa no que você tem que fazer, no que são os valores importantes, na missão que você tem que fazer, e deixa que o pé resolve a parte dele. Tá? Talvez com o ego seja assim. Se a gente pensar em aumentar ou diminuir, já vai se enganchar. Eu não acredito que uma criança fique ansiosa sobre autoestima ou posições de poder. Acho que não. Ela está interessada em viver com intensidade, enquanto se alegra e cumpre suas obrigações. E se não cumprir, os pais mandam cumprir, pelo menos devem. Isso é bastante sábio. Não foi Cristo que mandou a gente viver um dia de cada vez? Então as crianças estão acertando no essencial. O dia de hoje é o mais importante. Vou me alegrar nele. Vou fazer o que eu tenho que fazer nele. E pronto. Está ótimo. Está ótimo. A gente pode acrescentar coisas a isso, mas nunca tirar isso do nosso dia. Os discípulos de Cristo também devem ser espontâneos ao se dirigirem ao Pai, enquanto mantém o temor reverencial. Não é esse mais um exemplo com as crianças? Uma criança não deve falar a um adulto como um igual. E normalmente elas entendem que há uma diferença, né, entre os dois. Ao mesmo tempo, há a liberdade de falar de forma franca ao adulto. Respeitosa, mas direta e honesta. É assim que a gente deve orar a Deus. Ele está próximo, mas não é nosso igual. A gente pode falar tudo, sabendo com quem estamos falando. Tá? E uma criança pode falar com igual seriedade sobre uma doença e sobre um carrinho, na mesma frase, às vezes. Né? Não é estranho quando a declaração de amor aos pais esteja a poucos segundos de distância de palavras como sorvete ou esconde-esconde. Tá? Então, e acho que a gente deve ser assim com o Senhor. Quando Cristo ensinou o Pai Nosso, Ele ensinou a gente pedir sobre a vinda do reino dEle e sobre pão. Não está muito longe do que as crianças fazem, isso aqui. Então, que a gente ore por todos os aspectos da vida, dos mais simples aos mais elevados, profundos, complexos e eternos, como fazem as crianças. E a intensidade com que elas falam e pedem as coisas também é um exemplo para a gente. Já viram criança gripada pedindo para entrar na piscina? Mas dá uma pena, é um sofrimento lá dentro do espírito, aquilo. Né? A gente devia orar com essa intensidade. Já pensou pedir por fé e por amor e por sabedoria, como o Tiago falou na sala, com a intensidade que uma criança pede, criança gripada pede para ir para a piscina, no dia do aniversário do coleguinha. E a alegria de receber um presente. Há quanto tempo você não pula e ri de gratidão pelo que Deus te deu? Há quanto tempo?
O mar vale menos que um carrinho. O vento e o sol valem menos que uma boneca. E Deus não está dando essas coisas para a gente todo dia. E a gente fazendo que não vê, igual uma criança mimada e mal educada. Que a gente não se alegra com eles a cada dia. Que Deus permite que a gente habite na terra dele. Que ele deu a terra todinha de presente e deu a vida da gente para a gente poder habitar na terra dele. E a gente fica como se não fosse presente. E é o quê? A gente fez a terra? A gente se fez? No mesmo livro que a gente já citou, Lewis fez outra observação bem interessante. Em que se lê chama Cartas a Malcolm. É preciso aprender a caminhar antes de poder correr. Tem-se o mesmo aqui. Nós, ou pelo menos eu, não poderemos adorar a Deus nas ocasiões mais elevadas se não tivermos aprendido o hábito de fazê-lo, né, de adorar a Deus, nas mais comezinhas, nas mais simples. Na melhor das hipóteses, nossa fé e nossa razão nos dirão que Ele é adorável, mas não o teremos encontrado, nem provado e visto, como diz no Salmo 34. Qualquer rasgo da luz do sol numa floresta lhe mostrará algo sobre o sol que você nunca teria lendo livros sobre astronomia. Então, a experiência de ver o sol brilhando por entre as árvores tem algo além do que você ler 3 livros sobre como funcionam as ondas solares ou qualquer coisa do tipo. Voltando para o Lewis. Esses prazeres puros e espontâneos são rasgos da luz de Deus nas florestas de nossa experiência. Então, saber que Deus é bom é diferente de experimentar que Deus é bom. Saber que Deus perdoa é diferente de experimentar o perdão de Deus. E por aí vai. Então, agradecer, experimentar a graça de Deus, como uma bela música que cantamos há pouco, é diferente de saber, teoricamente, ler sobre a graça. Então, que a gente experimente a relação com Deus nos dias normais da vida. Tá? Deus nos dá uma criação para experimentar, uma humanidade para amar, uma igreja para servir, o Espírito Santo para nos aperfeiçoar, o Senhor a quem obedecer, o Pai a quem adorar e um reino para habitar eternamente. Vamos pular de alegria e gratidão por isso. São presentes que Deus dá. O Senhor abençoou as crianças que o buscavam com humildade sincera. O Senhor continua a abençoar todo aquele que o busca com humildade sincera. Se você nunca implorou por salvação a Cristo, vá agora, com simplicidade, com reverência e de forma direta, falando sobre sorvete e amor na mesma frase. Vá do jeito que está a Deus e peça a conversão, peça a salvação a Ele. E se sua vida cristã está meio no automático, só exercendo atividades religiosas, com a força da carne mesmo, são parênteses, é possível ser religioso só com a força da carne. Os islâmicos, os budistas fazem isso há vários séculos. Você pode ser um bom batista, seguindo as normas e regulamentos, falando as frases que a gente costuma falar, sem ter uma ligação espiritual com Deus. Isso é totalmente possível. Isso não é ser discípulo ardoroso do Senhor Jesus. Então vamos sair, se você está nessa situação, saia dessa letargia, vá direto ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, clame ao Senhor, mude de atitude, remova os pecados e busca o Senhor, começando nas coisas mais imediatas e indo até o infinito. Então, cada um de nós é feito para muito mais do que uma vida de letargia, de ficar meio no automático ali. Moisés ficou 40 anos em obscuridade no deserto antes de se tornar o maior libertador do povo judeu. Os apóstolos abandonaram Jesus antes de fundar a igreja dele e escreveu o Novo Testamento. Nenhum crente sabe o que Deus pode fazer através de si, através de você. Não sabe. Alguém certa vez falou, eu realmente não lembro quem foi que falou isso, quão tediosamente parecidos são os imperadores e ditadores. Tem um padrão, é muito parecido, as coisas que eles fazem são muito semelhantes, e quão variados são os santos de Deus. Então, a criatividade de Deus, você tem crentes muito fiéis que fazem coisas que não tem nada a ver um com o outro, e são igualmente fiéis. Então, um crente que se arrasta pela vida é uma lástima. Não tem mal suficiente para combater no mundo, não. Está faltando mal para a gente combater no mundo. Está faltando pecador indo para o inferno para tentar resgatar. Está faltando. Está faltando heresia para ser combatida. A gente está livre delas também. Não tem gente sofrendo o suficiente para a gente minimizar esse sofrimento, não. E o que você está fazendo parado reclamando, olhando para o próprio ego?
dando muito valor. Quem liga para o seu ego? Quem se importa com o seu ego? Ninguém. Nem você. E devia estar se preocupando. Então, que cada um de nós sirva ao próximo. Sirva a Deus. Ame a cada um, segundo o dom que Deus tem dado, ou talvez tenha lhe dado, sei lá. E que cada um de nós possa fazer valer cada dia que Deus permite que a gente viva na terra dele, que ele preparou e nos permite habitar. E que a gente se prepare para nos encontrar diante dele, no reino que ele tem preparado há milênios. Então, um crente que se arrasta pela vida é uma prova de incredulidade. Não está crendo que o mal existe e que precisa ser resistido. Então, eu peço que se você essa é a sua situação, e é muito fácil a gente incorrer nesse erro aqui, que se arrependa do seu pecado e faça o quanto antes, passa a fazer valer o restante dos seus dias na terra que Deus permite habitar, na terra dele. Então, que a gente viva cada dia como cidadãos do reino que ele tem preparado pelo Cordeiro de Deus, né? E brilhando aqui com a luz que Cristo brilha e que com a perante a qual a gente vai viver na eternidade e que já tem brilhado aqui há bastante tempo. Então, que a gente aprenda com as crianças essas verdades fundamentais, essenciais, e que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Nos livra da letargia, Senhor, nos dá arrependimento, nos dá contrição de alma, Senhor. É muito fácil ser só um religioso. Nos livra desse pecado, Senhor. Nos dá amor pelo próximo, que cada um exerça com paixão, com amor, com dedicação, com devoção, o chamado que Tu tens, Senhor. Seja combatendo heresia, seja qualquer coisa, Senhor. Seja servindo a alguém que a gente nunca vai ouvir falar, mas Tu sabes. Obrigado por tudo em nome de Cristo, Senhor. Amém.